Olá, espero que estejam todos bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcio Cruz, sou técnico de segurança do trabalho aqui da Ilha Service e hoje estou aqui no papel do gestor corporativo de integração das nossas CIPAs, que trabalham junto conosco dentro da nossa empresa. Estou aqui convidando você para participar neste mês do mês interno de prevenção a acidentes do trabalho, MEI-Empate 2024, que tem neste mês, melhor dizendo, como tema, a alimentação saudável no seu dia a dia de trabalho. E nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro convite, nesta primeira palestra, convidei alguns professores internacionais que pudessem vir trazer para você um dos principais assuntos e um dos principais alimentos que não pode faltar do nosso dia a dia, que é a água. Eles vão falar da importância da água, o quanto a água é importante para o corpo humano, o quanto ela interfere na vida do ser humano e, obviamente, também falar da importância da água para o nosso mundo como referência na alimentação. Por isso, convido você a participar desta primeira palestra, convido você a participar deste primeiro encontro e de participar da nossa MEI-Empate 2024, o mês interno de prevenção a acidentes de trabalho da nossa CIPA. Sejam muito bem-vindos, participe conosco e lembre-se, alimentar-se bem é ter cada vez mais qualidade de vida. Vamos à palestra. Aproximadamente 70% da superfície da Terra está coberta por água, o que atribui essa cor azul característica que a distingue desde o espaço. Ingrediente vital para a existência de toda forma de vida conhecida, a água é também fundamental para o seu desenvolvimento e, por isso, é um patrimônio do nosso planeta. Hoje conheceremos mais sobre esse importante papel da água nos processos biológicos, físicos, mas, acima de tudo, nas formações geológicas que formam maravilhosas paisagens como esta. Nós dizemos que, em média, nós temos 70% de água na superfície do planeta. E, se olharmos bem, é a mesma proporção no nosso organismo. Repare como as formas de vida estão linkadas com o planeta, né? E como nós vemos, tanto na teoria da criação como na teoria da evolução, que o começo era, vamos colocar assim, situado no contexto da água, né? Porque em Gênesis é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E na evolução nos diz que a vida vai surgir na água, né? Nós já temos claro que a água é o elemento fundamental para a vida. Então, quando nós fazemos nossas pesquisas astronômicas, o que nós procuramos? Nós já sabemos que todo planeta tem a sua atmosfera, todo planeta tem a sua porção seca, que nós chamamos de litosfera, né? Então, o que falta para haver uma biosfera? Ou seja, as condições ideais para a vida, que é o caso do nosso planeta. A biosfera é formada por esses três elementos: a parte seca, a litosfera, a parte gasosa, a atmosfera, e a parte líquida, a hidrosfera. Nós vamos lá e procuramos a água. A molécula de água ela é fundamental para todos os processos vivos.
Tanto é que o primeiro elemento que a gente procura na exobiologia, ou na biologia dos planetas no espaço, é exatamente a água, porque é ela quem vai permitir que todas as ligações químicas ocorram. Essa estrutura química da água, ela é tão importante porque ela possui uma pontinha negativa e uma pontinha positiva, ou seja, a água liga e desliga qualquer elemento na Terra. Então ela é tão fundamental para fazer com que algo ligue, quanto é fundamental para que algo desligue. A água, então, por causa dessas cargas elétricas localizadas, acaba conseguindo se unir a partes diferentes de diferentes moléculas e dissolvendo bem uma quantidade muito grande de substâncias, não todas, obviamente, né, mas uma quantidade muito grande de substâncias. E isso torna particularmente útil para organismos vivos, né? Serve como uma espécie de solvente quase universal, que nos ajuda a conduzir substâncias de uma parte para outra, por exemplo, via corrente sanguínea. Então, transporta hormônios, transporta alimentos, transporta células carregando oxigênio, transporta células carregando gás carbônico e se torna, digamos assim, uma substância essencial às formas de vida que a gente conhece. Sin agua, la vida tal y como la conocemos no sería posible. Solo hay algunos organismos que son capaces de reducir su contenido de agua y mantenerse vivos, pero siempre es en una forma latente. Las semillas, por ejemplo, algunas esporas de hongos, algunos animales que en momentos de sequía pues reducen su cantidad de agua al mínimo, pero también paran sus funciones vitales. Uno no puede estar activo sin agua. Dentre todas as complexas substâncias que encontramos no universo, a água é aparentemente uma das mais simples. Entretanto, a mais fundamental para o funcionamento do nosso planeta. Presente nas formas sólida, líquida e gasosa, ela cobre a maior parte da Terra, 71% nos oceanos, onde 96,5% da água total está concentrada. 1,74% está nas geleiras e calotas polares, enquanto que as águas subterrâneas, permafrostes e geleiras continentais concentram 1,72%. Os 0,04% restantes estão repartidos em ordem decrescente entre lagos, umidade do solo, atmosfera, reservatórios, rios e seres vivos. Mas é nos últimos, entre eles o ser humano, que é definida uma das características mais primárias da água: permitir o maravilhoso fenômeno que é a vida. El agua es el componente más abundante de los seres vivos. En el ser humano puede suponer desde un 60% hasta un 70, un 75%, depende de la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, menos agua tenemos y por eso tenemos arrugas. Pero forma parte de todos los organismos en grandes cantidades. Y es que el agua es fundamental para la vida porque la usamos para todo. En primer lugar, además de ser el componente más importante, la usamos como parte de algunas de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Para algunas de esas reacciones químicas hace falta agua. Es el mejor sistema de transporte. En nuestro organismo todo lo que se mueve a través de la sangre es agua. Es agua con más cosas, pero es básicamente agua. Y a la hora de intercambiar, de introducir cosas, de sacar cosas del cuerpo, es lo mejor porque es lo que se llama el disolvente universal. En agua uno puede disolver montones de compuestos químicos distintos. Hay algunos que no son solubles en agua, pero la inmensa mayoría de las cosas que nosotros necesitamos introducir en el cuerpo o sacar del cuerpo se puede hacer por medio del agua. Uau. Que elemento mais fantástico do que esse? Que coisa mais poderosa do que essa? É isso que faz com que o modelo químico, bioquímico, leve sempre em consideração a taxa de água. Tanto é que qualquer ser vivo que nós vamos classificar, sempre vamos estar analisando quanto de água ele tem, quanto de água ele pode adquirir, quanto de água ele vai conseguir, por ser ela o elemento que vai permitir que a mecânica, que a estrutura metabólica desse ser comece a funcionar e comece então a produzir aquilo que nós vamos conhecer como vida. Em um planeta como a Terra, o único que conhecemos com características tão específicas que permitem a vida, não é uma surpresa, mesmo que seja surpreendente, descobrir que pequenas variações na sua localização no sistema solar ou em suas características físicas, como sua interação com a gravidade para com seu interior e o espaço,
impediriam completamente a indispensável presença e ação da água em seus 3 estados, nos seus processos internos. E como se tudo isso fosse pouco, a água também é um agente ativo essencial na maior parte dos processos metabólicos dos seres vivos, inclusive naqueles que iniciam complexos sistemas de interdependência, tão fundamentais quanto a própria produção do seu alimento. Se nós olharmos para o vegetais diferente de nós, seres humanos, Homo sapiens, os vegetais são compostos em média por mais de 90% de água. Então, sem água não tem vida vegetal. Não tem vida no planeta, porque se não tem vegetal, não tem esse ser autotrófico que nos fornece o alimento, a base das cadeias alimentares. Então, sem água não tem vida. Porque a água, pensando no vegetal especificamente, podíamos conjecturar outras coisas no sentido físico-químico, mas pensando no vegetal especificamente, olhando para dentro da célula, onde a gente olha a bioquímica acontecendo, ele é um solvente universal, onde acontecem várias hidrólises, acontecem vários mecanismos ali fisiológicos. E quando a gente sai de dentro da célula e vai para um contexto maior, a gente pensa na planta como um todo, vários mecanismos que fazem a planta funcionar, isso é fisiologia, são imprescindíveis com relação à água. Então, sem água eles não existem. E eu não falo só da fotossíntese que eu estava dizendo anteriormente, mas a água, como nós, assim, ela é um pouquinho diferente de nós. Nós regulamos a temperatura, por exemplo. A planta, ela não é como nós, ela precisa de um sistema diferenciado, e esse sistema é um sistema como de arrefecimento, onde a água ela é tirada do solo, translocada pela sua estrutura e chega à atmosfera, num contínuo solo, planta, atmosfera. E é esse processo de migração de água por dentro da planta que não só abastece a planta da água que ela precisa para fazer fotossíntese, para fazer outras coisas que a gente pode comentar, mas para manter ela arrefecida, não fazer ela esquentar demais, as suas enzimas desnaturarem, a sua vida desfalecer. Então a água ela é essencial. Quando a gente olha para dentro da célula, voltando, a água que é translocada por dentro da planta, ela serve não só para arrefecer, mas ela vai aos tecidos e dentro dos tecidos as células que os compõem. E aí, quando você olha dentro da célula, é claro que já que mais de 90% da planta é água, o maior conteúdo celular é água também. A água não serve só como solvente universal, como a gente vinha falando, mas ela mantém a estrutura do protoplasma, do interior da célula. Sem ela não tem essa célula. Sem ela a célula, por exemplo, não cresce, porque a água ela é a força motriz que leva ao crescimento das células. Crescimento a gente entende como divisão celular e aumento dessa célula. Aumento só há com a presença de água. Diferente de nós que temos células que não têm parede celular, as plantas têm parede celular. E essa estrutura, sendo afrouxada, permite a expansão da célula. E aí ela cresce. Quando você soma divisão celular com expansão de célula, que é o crescimento, com o processo de diferenciação, onde acontece um monte de reações a nível celular e fora da célula, pensando em termos fisiológicos, isso é desenvolvimento. A planta só muda de fase se acontecer o desenvolvimento como um todo. Ela só vai gerar descendentes e alimento para nós, pensando em produção vegetal, se ela tiver esse desenvolvimento chegando ao seu final do ciclo. E isso tudo só acontece na presença de água. A água, ela dita a ocupação dos vegetais na biosfera. Geralmente alguns pensam assim, a planta ela gera água, né? Alguns que teorizam muito a questão, trabalham na linha do aquecimento global, mas na verdade a planta ela existe em função da água, ela ajuda a manter o ciclo hidrológico, mas o fato de você não ter planta no deserto do Saara e ter planta aqui é o fato que aqui você tem um regime hídrico que ao longo do tempo com certeza foi mudando, mas aqui hoje nós temos um regime hídrico que permite que não só os ecossistemas naturais se desenvolvam, mas os agroecossistemas, as culturas, os cultivos. Um equilíbrio natural que possibilita a vida. Um complexo ciclo que é o fundamento da nossa condição. A água não apenas nos mantém vivos, mas também permite que todo a nosso redor nos lembre do verdadeiro significado da vida. Vida com intenção e propósito. Existência
que vai muito além da mera subsistência. En la naturaleza, la mayor parte de los procesos son cíclicos y están muy bien pensados y funcionan muy bien. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, la mayor parte del agua que tenemos es agua salada, luego agua congelada, y el agua que utilizan la mayor parte de los seres vivos en realidad es una cantidad muy pequeña, que es el agua dulce, el agua corriente, que la tenemos en los ríos, en los lagos, en las aguas subterráneas. En realidad es una cantidad muy pequeña, pero es suficiente para abastecer las necesidades de todos los seres vivos. Y el sistema está tan bien pensado que toda ese agua se utiliza, se recicla y se vuelve a utilizar indefinidamente. El problema es cuando los seres humanos nos metemos en el sistema, en el proceso. Y entonces empezamos a hacer cosas, a sacar agua del sistema que luego no se puede reincorporar o que no se reincorpora en condiciones. Por ejemplo, cuando contaminamos el agua, ese agua ya no puede volver al sistema y resultar útil de nuevo. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando interferimos con los procesos naturales casi siempre es para mal. Es muy difícil que podamos mejorar lo que está en la naturaleza porque está muy bien diseñado. De modo geral, a água ela é fundamental para todos os processos metabólicos dos seres vivos. Quando você pensa a nível planetário, é muito inteligente e daí você precisa analisar do ponto de vista da informação. De novo, no meu caso, como biólogo, eu me sinto pouco à vontade de entender um planeta que foi construído e adaptado ao longo do tempo, que a evolução foi constituindo e construindo. Por quê? Porque o ciclo da água mostra que seja quem for que você creia que tenha construído essa estrutura, ele já pensou num processo de purificação. Então, a água ela está presente na superfície e até abaixo dela, e quando ela é liberada, ela invade essa superfície. Ela possui um ponto de fusão bastante interessante, porque os raios solares, através da radiação, conseguem quebrar essa molécula de tal maneira que ela adquire uma segunda forma. Então ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. E ela invade as nuvens. Então ela fica no que a gente chama de baixa atmosfera, porque tem a alta atmosfera. Então ali ela se concentra e de novo as ligações químicas ocorrem, ela fica tão densa, né, numa linguagem mais popular, ela fica tão pesada que de novo ela cai no formato de chuva. Esse ciclo da água faz com que estejamos renovando a quantidade dela constantemente. Ou seja, quem pensou o planeta já pensou numa forma da vida continuar se mantendo, apesar do que se faça aqui dentro. Hoje nós temos regiões, por exemplo, como boa parte de São Paulo e de outras grandes metrópoles planetárias que possuem um alto índice de poluição, onde essa água pode vir, por exemplo, disfarçada de uma chuva ácida. Mas mesmo essa chuva ácida, ela não é constante, ela não é única, ela acontece numa determinada ilha, numa determinada concentração, mas logo em seguida você tem a chuva normal, vamos dizer assim. Poderia afetar os seres vivos naquele momento, mas logo em seguida você teria água pura para manter o sistema funcionando. É algo do ponto de vista biológico fantástico, porque você tem que acreditar realmente que essa molécula foi montada ao longo de milhões e milhões de anos por tentativa e erro, ou seja, em algum momento choveu enxofre, em algum momento choveu ácido nítrico, em algum momento choveu qualquer outro elemento que poderia inviabilizar esse ciclo. Do ponto de vista evolutivo é muito complicado pensar. Quando você pensa do ponto de vista criacionista, a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque a água foi projetada, essa molécula foi projetada para permitir que a vida funcione. E o ciclo dela, desde sua acomodação na atmosfera, com temperaturas que permitam que ela fique no estado líquido, com temperaturas que, dependendo da posição da radiação, no caso o Sol, permitam que ela evapore, com temperaturas que permitam concentração dela na atmosfera, permitindo que daqui a pouco ela forme chuva. É um mecanismo tão perfeito, tão ideal, tão... Alguém fez. A complexa harmonia resultante da combinação e do equilíbrio de todos estes fatores nem sempre é evidente ao nosso olhar, mas inclusive no pouco que vemos e ainda menos que compreendemos, vislumbramos intencionalidade, condições controladas com maestria para permitir que a vida floresça em abundância e beleza, características específicas que, quando não mantidas, colocam em risco inclusive aquilo que é o mais precioso que o nosso planeta possui, a vida.
Cuando los seres humanos interferimos con el sistema, que está bien pensado y que funciona perfectamente, normalmente estropeamos las cosas. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde hay poca agua, donde de forma natural hay poca agua, en los desiertos, en las zonas más secas, los animales y las plantas están preparados para usar poca agua. Las plantas que tenemos allí, aunque pasen varios meses sin llover, ellas pueden sobrevivir, porque tienen mecanismos para hacerlo, están preparadas. Los animales necesitan muy poquita agua, los animales de los desiertos muchas veces no beben. Son capaces de tomar el agua de las plantas que puedan comer. Hay algunos animales que son incluso capaces de condensar el agua que hay en la atmósfera y hacerla deslizar por su cuerpo hasta la boca, y con una gotita de agua tienen suficiente. El problema es que nosotros, incluso en las zonas secas o en los desiertos, queremos vivir como si estuviéramos en una zona donde el agua abunda. Entonces lo que hacemos es utilizar cantidades inmensas de agua para plantar jardines donde no deberían haberlos, o para poner campos de golf donde no deberían estar, o para poner piscinas donde no debería haber piscinas, y esa agua la tenemos que tomar de algún sitio. Y el problema es que entonces el exceso de uso de agua de unos supone una carencia de agua para otros, porque el agua que hay es la que hay. Eso es un problema. Otro de los problemas es la contaminación del agua. Cuando nosotros introducimos en el agua sustancias que la naturaleza no está preparada para filtrar y eliminar, porque en el uso normal, en el ciclo normal del agua se contamina. Cuando nosotros ingerimos el agua, la bebemos y luego la excretamos, ese agua contiene una serie de sustancias que luego la naturaleza se encarga de filtrar, y el agua vuelve a estar pura y limpia cuando se evapora en el ciclo normal del agua, para que se pueda volver a utilizar. Pero cuando nosotros introducimos otros componentes, con nuestras fábricas, con las granjas industriales que contaminan muchísimo el agua, con toda la polución que introducimos en el agua, con metales pesados, eso la naturaleza muchas veces no es capaz de extraerlo, al menos al ritmo que nosotros necesitamos que se extraiga. Entonces lo que estamos haciendo es que cada vez estamos reduciendo más un recurso que es fundamental, como es el agua. Nesse ciclo da água, que é perfeito, que é natural, vamos dizer assim, eu posso também interferir nele. Eu posso começar a construir máquinas, eu posso construir uma tecnologia, por exemplo, que às vezes atrapalha o ciclo, que às vezes não permita que esse ciclo ocorra da maneira ideal. Então, por exemplo, o desmatamento. As árvores, elas são grandes reguladores climáticos. Então, se está muito quente, se está muito frio, vamos culpar o desmatamento. Ele é um primeiro elemento. As grandes florestas, como a Amazônia, ajudam a regular o clima de tal maneira que ela posiciona o movimento planetário, o movimento dos ventos, e faz com que haja uma acumulação dessas moléculas, formando grandes tempestades, grandes variações climáticas. A partir do momento que eu removo todas as árvores, o que acontece? Vai haver chuva? Vai, mas ela vai ser mais sazonal, vai haver uma demora maior para que essa concentração ocorra. Aliado a isso, no caso das grandes cidades, o que ocorre? Eu tenho um nível de poluição muito elevado. Eles acabam criando uma barreira, um escudo, que faz com que esse volume de água seja deslocado para outro lugar. Então, aquela área específica que precisava muito dessa água, não vai ter. E uma outra área que talvez já tenha um volume de água muito, vamos dizer assim, ideal, ele vai ter um volume muito maior, causando inundações, enchentes e por aí vai. Então, eu como humano, eu preciso ter uma consciência ecológica, como seres humanos responsáveis que somos, e aí eu acho muito interessante versos bíblicos que nos chamam de mordomos da natureza. Puxa, é uma coisa de 4.000 anos atrás que faz sentido agora. Nós estamos pregando isso, uma humanidade que chega aos 8 bilhões. São 8 bilhões de seres poluindo, consumindo e estragando esse ambiente. Mas eu creio na vontade humana de se melhorar, de se autocorrigir. Eu creio que quanto mais educação nós dermos para as nossas crianças, mais elas vão compreender a ação de mordomos da natureza, de pessoas que precisam cuidar desse ciclo, proteger esse ciclo, de tal maneira que então, ao olhar para a natureza, ao repensar a forma como ela se estrutura, eu perceber que a minha parcela de culpa pode ser maior ou menor, nesse grande ciclo que mantém a vida do jeito que ela é. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a mantener este recurso que es el agua, que es fundamental para todos y que es muy importante? A nivel individual hay algunas cosas que podemos hacer. No gastar más agua de la que necesitamos, intentar contaminar lo menos posible. Si tenemos pues, un jardín o un huerto, pues utilizar los menos químicos posibles, porque luego eso va al agua y acaba en otro sitio, y tener cuidado con ese tipo de cosas. Y una cosa que sería muy importante, algo que sería fundamental, es educarnos todos como sociedad
de la importancia de este recurso y de lo que estamos haciendo con él, porque algunos de los cambios que se necesitan hacer no son a nivel individual, son a nivel mayor. Implican nuestras grandes fábricas, implican nuestras grandes explotaciones, son cosas que uno solo no puede hacer, pero que si uno participa en la concienciación social, entre todos sí que podemos cambiar, porque es posible. Es posible tener una sociedad más sostenible en la que el agua sea un recurso que se valore, porque muchas veces el problema es que no lo valoramos, porque está ahí fuera, está en todas partes, está en el océano y parece que no es tan importante como realmente es. Valorarlo y entre todos intentar pues, tratarlo como deberíamos, porque al fin y al cabo los que vamos a perder somos nosotros.